Olá, seja bem-vindo ao Dizendo Tudo. Vamos agora aos destaques de hoje. Polícia Federal mira grupo suspeito de traficar drogas em larga escala na Grande São Luís. Veículos de carga colidem na BR-135 Miranda do Norte. 2 pessoas ficam gravemente feridas. Operação da Polícia Civil desarticula esquema de fraudes eletrônicas, prejuízo estimado em mais de R$300 mil. E ainda 2 deputados federais do Maranhão estão inelegíveis. Tudo isso e mais, agora no Dizendo Tudo, que já está no ar. Olá, muito boa noite para você. Quarta-feira a gente começa mostrando o tempo agora aqui em São Luís. Olha, tempo aberto, fim de tarde, começo de noite, movimentação já intensa na Ponte do São Francisco, sentido centro, bairro. Tem previsão de muita chuva nesta quarta-feira, a gente vai trazer detalhes daqui a pouquinho. Mas antes, a Polícia Federal deflagrou hoje uma mega operação em 15 estados para desarticular facções criminosas, tráfico de drogas. Aqui no Maranhão, o alvo, um grupo que movimentava milhões de reais na Grande São Luís. Mais detalhes com o repórter Caio Magno. Boa noite, Daniela. Essa foi uma ofensiva pesada contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Aqui no Maranhão, a operação mira um grupo suspeito de abastecer a região metropolitana com cocaína e crack. Foram bloqueados cerca de R$300 milhões do grupo criminoso. Ao todo, são 30 mandados de busca e 4 de prisão em cidades como São Luís, São José de Ribamar e Barreirinhas. As ordens judiciais chegaram também no Ceará, Espírito Santo e Santa Catarina. Além do dinheiro, foram sequestrados imóveis, carros de luxo e até máquinas pesadas que seriam usadas para ocultar o patrimônio ilícito. O grupo investigado abastecia pontos de venda de drogas na região metropolitana de São Luís e movimentava grandes valores para ocultar patrimônio ilícito. Uma pessoa já foi presa em flagrante com uma arma sem registro durante as buscas. A investigação aponta que o grupo utilizava empresas de fachada para lavar dinheiro durante o crime. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Caio, por suas informações. São 6h10 e a Polícia Civil do Maranhão deflagrou hoje uma operação para investigar um grupo especializado em fraudes eletrônicas. 3 mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos e uma prisão em flagrante foi realizada na cidade de Imperatriz. A ação aconteceu em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo e, de acordo com as investigações, os criminosos montaram um esquema de abertura de contas bancárias com uso de documentos falsos vinculados a terceiros legítimos, causando prejuízos estimados em mais de R$315 mil. O banco, inclusive digital. Segundo a polícia, após a criação das contas, o grupo contratava empréstimos por meio de antecipação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Em seguida, os valores eram desviados por transferências via Pix, saques em caixas eletrônicos e compras em estabelecimentos comerciais, dificultando, então, o rastreamento do recurso. E hoje teve um acidente gravíssimo. 2 pessoas ficaram gravemente feridas nesse acidente envolvendo 3 veículos de carga hoje na BR-135. O impacto foi tão forte que um dos caminhões ficou completamente destruído. Mais informações com Joyce Araújo. Boa noite, Daniela. Este acidente mobilizou várias equipes de resgate no interior de Miranda do Norte. A colisão, envolvendo 3 caminhões, bloqueou parte da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente frontal entre um caminhão-guincho e outro veículo de carga também envolveu um terceiro caminhão. Neste último veículo, o motorista saiu ileso e o caminhão teve apenas danos leves. Já os condutores que bateram de frente, 2 homens de 31 e 38 anos, ficaram em estado grave. As vítimas foram trazidas para São Luís. Agora, a PRF investiga a causa do acidente. Eu volto com você aí no estúdio. E agora falando sobre as regras da declaração do Imposto de Renda 2026 que mudaram. A gente vai acompanhar uma reportagem realizada hoje no Conselho Regional de Contabilidade, os principais pontos, então, dessas mudanças com a reportagem de Daniel Amorim, Odair Oliveira, em conversa com o representante do Conselho Regional de Contabilidade. Daqui a pouquinho, então, a gente mostra essa reportagem, a gente vai para o intervalo, na volta tem mais informações aqui no Dizendo Tudo. A gente tem imagens ao vivo agora da Avenida Castelo Branco, no bairro do São Francisco, são 6h12. Tempo bastante nublado, daqui a pouco vem chuva forte. E uma entrevista ao vivo aqui no estúdio com o vereador Douglas Pinto. A gente volta já já.
6 eleições, será? A gente vai falar sobre eleições também. Muito obrigada por aceitar o convite. Boa noite. Eu que agradeço, Daniela, a todos vocês que estão em casa, boa noite, né? A gente está aí no nosso segundo ano, né, na experiência do parlamento. Eu estou gostando muito de representar o cidadão de São Luís, é como eu falo, como eu vou nas comunidades, né? Eu digo, gente, a população de São Luís, ela elege 31 pessoas para representar cada um cidadão, para tomar as decisões pela população, né? Nós somos aí quase 1.100.000 pessoas e só 31 decidem por toda essa população. Agora, em conjunto com a Prefeitura de São Luís, como é que tem sido o senhor que é da bancada da Prefeitura, o município, ele tem esse apoio, inclusive, de parte da bancada ali da Câmara Municipal. Como é que tem sido o senhor, que é, inclusive, minoria dentro do parlamento? Pois é, então, assim, 100% está ali eu, doutor Joel, né, a gente travando todas as batalhas, lutando para que as pautas sejam aprovadas hoje mesmo. A gente estava lá, lutando por essas pautas, porque, veja bem, quando a gente fala com a população de São Luís, né, o que são as pautas boas, o que a gente precisa aprovar, desde o começo do mês, o prefeito mandou para a Câmara a pauta, a proposta de aumento de reajuste de 10% de todo o funcionalismo municipal. Foi o maior reajuste da história, 10%, acima da inflação, o dobro da inflação do período, praticamente, né? Então, por que a Câmara ainda não tinha pautado esse assunto, né? A gente deixa passar tanto tempo, tantas outras propostas ficam rodando e a gente vai votando, e um assunto desse tão importante, mais de 30.000 servidores municipais esperando esse reajuste, esperando esse aumento, e a gente já poderia ter colocado em pauta. Então, quando hoje começou a sessão, eu pedi a inclusão da pauta ao presidente, para que incluísse em regime de urgência, com a votação com dispensa de interstício, né, para não ter primeira e segunda votação, e para que fosse votada e terminada ali naquela hora, né, e com inversão de pauta, para que a gente votasse apenas logo o reajuste dos servidores. E pedir também uma segunda mensagem do prefeito, que foi mandado na última segunda-feira, que é para a criação de mais 40 vagas de cargos efetivos da SMTT. A gente está falando de agentes de trânsito, né? Então, foram 2 propostas que foram encaminhadas para o Executivo. A gente sabe que são propostas boas para o cidadão, tantos concursados estão esperando para ser chamado, mas os vereadores queriam mais tempo para analisar a proposta de criação de vagas dos cargos de agente de trânsito. Então, o clima não foi fácil hoje. Não foi fácil, porque, assim, para mim, seria tudo tranquilo para a votação, porque a gente está falando de 2 excelentes propostas do Executivo: aumento salarial do servidor para todo mundo, cargo comissionado, serviço prestado, aposentados, pensionistas, efetivos, atinge todo mundo, né? 10%. Então, mais de 30.000 pessoas esperando esse reajuste. E aí, a gente conseguiu aprovar essa proposta de reajuste salarial encaminhada pelo prefeito Eduardo Braide, mas quando foi para votar a mensagem que chegou na segunda-feira, que no caso é a criação de cargos de mais 40 agentes de trânsito em São Luís, aí travou, porque o vereador Raimundo Penha pediu mais tempo para poder analisar esse projeto, essa proposta, e aí para que o reajuste fosse logo aprovado, para não ter confusão, eu digo, então tá bom. Eu abdico da solicitação de colocar na pauta do dia, mas eu faço o acordo para que seja votado na próxima sessão, ou seja, na segunda-feira. Isso foi um acordo feito, o presidente Paulo Vitor aceitou, a Câmara acatou, então eu espero que na próxima segunda-feira essa proposta de aumento de 40 vagas para os quadros da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte seja votado e seja aprovado. Porque a gente está falando, uma cidade está crescendo a cada dia e precisa de quantos agentes de trânsito a gente não precisa? Cada vez mais, na cidade, né? Cada vez mais. Então a discussão foi travada lá por conta de que alguns vereadores estão com o entendimento equivocado de que 120 agentes foram demitidos. Eles não foram demitidos. São servidores antigos, né, que foram realocados para a sua matrícula de origem. Eles não são agentes efetivos, né? Então, eles voltaram para os seus cargos de origem, né? Então, isso precisa ficar bem claro para a população. E não foram abertas 120 vagas, né?
esses agentes, que antes eram agentes, eles retornaram para os seus cargos de origem, continuam trabalhando, não foram demitidos, é importante que a população saiba disso. E essas 80 vagas, quer dizer, elas não foram abertas assim do nada. Eles foram realocados, quer dizer, eles continuam no município. Mas não pode ficar essa vacância de guardas no município, né? Mas então, como tinha que... lá 80 vagas e o prefeito vai nomear 120 agentes, precisava se criar mais 40 vagas. E foi essa proposta que chegou para a Câmara. E é isso que compete aos vereadores analisarem. Mas também não tem aquele impasse em que os vereadores muitas vezes também não são atendidos? Por exemplo, o próprio Raimundo Penha falou sobre as emendas parlamentares voltadas ao Honorabello que ficaram lá retidas, mas não foram entregues. Aí tem sempre aquela confusão que não são atendidos, não são recebidos. Será que não tem, essa não seria uma resposta também, se o senhor não vê dessa forma? Como é que o senhor vê esse impasse sempre entre a prefeitura e os vereadores? Olha, porque se isso for uma resposta malvada com as pessoas que estão sendo atingidas, porque a gente está falando dos agentes de trânsito. Os concursados, eles passaram, estão esperando ser chamados. Então, o vereador não vai aprovar por conta de quê? De interesse particular, político. Quando a gente fala do Honorabello, é importante que a população saiba, eu também destinei emenda para o Honorabello. Eu destinei 500 mil de emenda para o Honorabello. Acontece que isso já foi explicado. A gente tem lá, na nossa tramitação, existe lá na hora que a gente faz a destinação do documento, que é encaminhado para a prefeitura. A prefeitura não pôde pagar essas emendas porque lá no projeto do Honorabello está escrito que tem que ser feita uma construção. E o nosso regramento impede que seja feita a construção. Pode ser utilizado o recurso para custeio de equipamentos, materiais, mas para construção não pode. Então precisa corrigir esse erro no projeto para que as emendas que já estão empenhadas, é importante que essas emendas não se perderam, elas estão empenhadas, delas, né? E aí elas vão ser pagas quando tudo estiver correto. Porque se não estiver correto, quem é que fiscaliza? O Ministério Público está em cima, então como é que o gestor vai pagar uma emenda para um projeto que não está correto? Então é importante que a população saiba que esse assunto ele vai ser resolvido da melhor forma possível, porque a gente sabe que o Hospital do Honorabello todos os anos conta com a ajuda da emenda parlamentar e a gente faz isso com maior vontade porque a gente representa o povo e a gente sabe que aquele hospital ele atende muita gente que está sofrendo com câncer, né? Então, ninguém sabe o dia de amanhã. O senhor acompanha sempre as agendas do prefeito, Eduardo Braide, tem feito, inclusive, uma boa parceria, parlamento com o prefeito. Como é que tem sido essa caminhada ao lado dele? Como é que o senhor tem visto esse trabalho? Como é que o senhor analisa esse trabalho realizado pela Prefeitura de São Luís? É um trabalho incansável, porque se você for ver a maratona de obras e serviços que são feitos nessa cidade, a gente passa por todo lugar, por todo bairro a gente vê. É uma intervenção no trânsito, é uma rua que está sendo feita, é o asfalto novo que está chegando, é a luz de LED que já está em toda a cidade. Hoje, quem chega de avião em São Luís se surpreende, que antigamente, quando a gente chegava aqui de noite, era uma escuridão, que a gente, rapaz, onde é que nós estamos chegando? Hoje você já chega de avião, você já se surpreende, a cidade toda iluminada, nem parece que é São Luís. Quer dizer, foi um trabalho de iluminação de LED que chegou em todos os bairros. A gente tem aí reforma, reconstrução de posto de saúde, de unidade de saúde, de clínicas da família, construção de creches, de escolas. Então, a gente está tendo uma revolução na administração pública. Ações de um pré-candidato ao governo? Como? Do prefeito Eduardo Braide? A gente não, assim, a gente aguarda, né, a população, quando a gente fala do prefeito, ele vai ser candidato ou não vai? Todo mundo pergunta isso para mim, porque a gente está sempre junto, tá do lado, né? A gente está do lado, né? Então, o prefeito ele é muito reservado em relação a esse assunto, né? Mas a gente tem uma expectativa, na verdade, uma esperança, porque por onde a gente vai, a gente sente, a gente percebe o sentimento das pessoas, essas são as pessoas que querem, o sentimento popular. Que pede o senhor também como parlamentar lá no Estado, ou então as lá pessoas sempre federal? falam assim, né? Como, graças a Deus, a gente está representando muito bem cada cidadão que votou em mim, como a gente está lá honrando cada voto que recebeu, votando para as coisas boas que tem na cidade, brigando pelo que é bom, para que a Câmara enxergue que o caminho correto a seguir, a gente aprovar as pautas boas para a população, e às vezes o parlamento não entende, aí eu sou visto assim como uma pessoa que
coloca umas pautas assim, como se eu colocasse assim a população contra o parlamento, mas não é. A gente esclarece, ouvindo, né, de perto. esclara cada vez mais o que está acontecendo ali dentro, que é importante. As pessoas têm posicionamento político, né? Então, assim, aquela casa, todo mundo tem um posicionamento político e vai lutar por ele. E eu sempre falo, eu luto pelo cidadão. E ele está me vendo lá o que eu estou fazendo. Desde quando eu cheguei na Câmara, eu não traí o sentimento da população, eu voto de acordo com o que o cidadão pensa. E o trabalho segue, vereador? A gente não para. Eu hoje ainda não parei, acabei de vir de uma das secretarias que eu fui tratar de projetos de lei da minha autoria, porque eu quero uma lei que tenha impacto social. Não pode ser qualquer lei, né? Porque a população ela tem uma cobrança muito grande em cima de mim. Mas a gente traz respostas em cima da legislação municipal, essa que a população espera. Muito obrigada, agradeço. Ele que é um colega nosso, né, de profissão. Estudamos juntos. Pois é, fomos estagiários ao mesmo tempo. É verdade. Muito obrigada, viu, vereador? Eu que agradeço. Uma boa noite para todo mundo. A gente fala agora sobre Parlamento Federal. 2 deputados do Maranhão, Josimar de Maranhãozinho, pastor Ginemi, eles, ambos do PL, foram condenados por unanimidade. A gente trouxe ontem aqui no Dizendo Tudo e a gente traz agora a decisão em relação à inelegibilidade. Vamos então acompanhar. É isso aí, Daniela. Boa noite para você e a todos que estão nos assistindo. A decisão do Supremo aponta que os 2 deputados participaram de um esquema de desvio de recursos públicos. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o grupo atuava de forma organizada e com divisão de tarefas. Josimar de Maranhãozinho exercia papel de liderança, sendo responsável por controlar a destinação das emendas parlamentares e coordenar as cobranças. O relator do caso, o ministro Cristiano Zanin, afirmou que no aparelho celular de Josimar foram encontradas mensagens com referências diretas a processos, nomes de municípios, valores, transferências e comprovantes. A decisão foi tomada de forma unânime pelos ministros do STF em tornar os parlamentares inelegíveis. É isso aí, Daniela. Juliana Prado, volto com você para Record News Maranhão. Obrigada, Juliana. A gente vai direto a Brasília. Nildo Costa, bastidores do Congresso Nacional. Nildo, boa noite para você. Boa noite, Daniela Bandeira, boa noite a todos aqui ligados aqui no Dizendo Tudo. Pois é, Daniela, estava aqui, confusão. Se eu virar a câmera aqui um pouquinho, você vai ver ali, está tendo uma entrevista coletiva de as mulheres denunciando a deputada Érica Hilton, minha irmã, tá uma confusão. Mas eu quero falar aqui de outra pauta, agora há pouco, acabou agora há pouquinho, uma reunião da bancada maranhense, onde contou com uma solenidade de assinatura de ordem de serviço para instalação de 4 campos do IFMA, né? Instituto Federal do Maranhão, dos municípios de Balsas, Amarante do Maranhão e também Chapadinha. Vamos logo ver o que falaram aí os deputados e também o reitor, né? Vamos ouvir aí o deputado Márcio Naiser, que hoje é o coordenador da bancada maranhense aqui no Congresso Nacional. Dia importante, 3 novos campi do IFMA sendo dada ordem de serviço, Balsas, Chapadinha, Amarante, 3 cidades importantes, cidade polos, que hoje recebe aqui 25 milhões. Cada uma dessas obras são 25 milhões. O reitor está aqui, concluiu o processo licitatório e hoje vai dar ordem de serviço para que as empresas comecem o mais rápido possível esse serviço. Municípios que vão ganhar aí esse instituto, que é fundamental para o desenvolvimento da nossa juventude. Nós ouvimos também o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, falando sobre a importância desses institutos no Estado. Municípios que passarão a contar agora com esses campos, a exemplo de Chapadinha, Amarante, Balsas, são fundamentais, porque são municípios grandes, que têm uma grande quantidade de jovens que precisam de ter uma oportunidade de frequentar um curso técnico, e nós sabemos que os cursos ofertados pelo Instituto Federal do Maranhão, aqueles que conseguem fazer um curso no Instituto Federal é uma garantia de emprego certo, porque eles são bem formados, são bem preparados para o mercado de trabalho. Então, isso ajuda muito a desenvolver o Maranhão, porque essas cidades onde vão ser instalados os campos carecem muito de mão de obra especializada. E o que esses campos vão fazer, através do Instituto Federal, é formar nossos jovens para uma oportunidade de emprego e gerar riqueza e renda.
O deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, destacou a atuação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na reativação dos institutos federais. Em primeiro lugar, é preciso registrar a retomada do fortalecimento dos institutos federais pelo governo do presidente Lula, pelo ministro Camilo Santana. É nesse contexto que se insere o esforço da bancada e também o esforço do reitor, professor Carlos César. A bancada do Maranhão tem, ano a ano, reiteradamente, colocado recursos para o IFMA, e isso tem feito com que haja uma ampliação dos campi, haja a instalação de ginásios poliesportivos, restaurantes, bibliotecas, enfim, variados equipamentos. E agora, mais 3 novos campi para o Maranhão. Teremos uma rede totalmente estadualizada em todas as regiões do estado e agora contemplando Chapadinha, Balsas e Amarante do Maranhão. Ficamos muito contentes porque isso significa oportunidades para a nossa juventude ter acesso a uma educação de qualidade, profissionalizante e que realmente faz a diferença fundamental na vida dessa rapaziada, dessa juventude no nosso estado. O reitor, o Carlos César Teixeira, destaca aí os frutos que o Estado tem colhido com os IFMAs. Né? Segundo ele, está formando jovens em todo o Estado. Hoje, de forma inédita, nós desenvolvemos, a sua pergunta é muito pertinente, uma plataforma chamada Observatório de Egressos, para tentar entender, porque nós sabemos que a rede ela é um sucesso nacional, mas nós não tínhamos evidências, como mostrar que, de fato, essa rede garante o desenvolvimento socioeconômico, garante o desenvolvimento dos territórios, permite inclusão social, e para isso o Instituto tem um passo, né, e desenvolver essa plataforma que utiliza as bases oficiais do governo, como a RAIS e a CAGED, e a gente estuda hoje a inserção ocupacional dos jovens no mundo do trabalho. E os primeiros dados são muito animadores. Na verdade, não é uma surpresa para a gente, mas são muito animadores, né? Nós descobrimos que em todo o território nacional, 50% dos estudantes que fazem um curso na nossa rede, eles estão empregados na ocupação formal. Olha que relevância isso, né? É de grande relevância. O custo disso, Daniela Bandeira, quem nos acompanha aqui no Dizendo Tudo, é de 75 milhões de reais cada campo, né? O de Balsas, Amarantes do Maranhão e o de Chapadinha. Eu volto aos estúdios aí com você, Daniela Bandeira. Obrigada, Nildo, por suas informações direto de Brasília. Muito obrigada. Então, continuando esse trabalho amanhã, né? A gente agora fala do Parlamento Estadual. Cada vez chega mais perto o fim do prazo de abertura da janela partidária. Movimentação que tem sido intensa na Assembleia Legislativa, troca-troca de partidos, redefinição de nominatas, disputa eleitoral 2026 a todo vapor. Com a abertura da janela partidária e a chegada do fim do prazo para a dança das cadeiras nos partidos, o cenário político do Maranhão está em uma fase de articulações e redefinições estratégicas. O dispositivo previsto na lei eleitoral permite que deputados estaduais e federais troquem de partido até o dia 3 de abril, sem risco de perderem os mandatos, o que acaba intensificando as movimentações de olho nas eleições. O deputado estadual Dr. Iglesio, por exemplo, já trocou o PRTB pelo PRD e confirmou que vai buscar uma cadeira na Câmara Federal pela nova legenda. Nós fomos para o PRD para concorrer ao cargo de deputado federal. Tem várias movimentações nesse momento, algumas com vistas à formação de chapas femininas, que são necessárias, inclusive, em prol da democracia, mas para garantir a segurança no pós das eleições também, que é uma coisa muito importante. Tem a tentativa de agregar candidatos também com potenciais de votação menores em muitas chapas, isso aí tem acontecido. E o troca-troca partidário nesse final, para garantir que quem está com mandato, né, possa ter chances de renovar esse mandato com mais possibilidades de sucesso, aconteça. Então, assim, é o de sempre, na janela partidária. A gente tem muita coisa para acontecer até, salvo engano, dia 4, e às vezes até uns dias depois do dia 4 que o pessoal faz umas mandracarias aí nessas listas partidárias, depois do fim. A gente espera que você corra tudo dentro do máximo republicanismo possível. Outro nome em evidência é o deputado estadual Fernando Braide. Após trocar o PSD pelo PSB em fevereiro, ele vai retornar ao partido de origem para viabilizar candidatura à Câmara Federal,
movimento que faz parte das estratégias de reposicionamento para 2026. No início do ano, me filiei ao PSB de Bola para formar o bloco aqui na Assembleia de Oposição, mas agora, para formar a chapa para disputar a eleição em outubro, irei me filiar ao PSD de Dado, ao 55, que lá sou pré-candidato a deputado federal, já estamos montando a chapa, conversando com várias lideranças regionais também, para que seja uma chapa que contemple todo o estado. A gente possa também ter mais representatividade, pessoas de igreja, de várias associações, categorias, para que a gente possa ter uma chapa de múltiplas ideias. A expectativa é que pelo menos outros 16 parlamentares da Assembleia Legislativa aproveitem a janela partidária para redefinir seus caminhos políticos. As mudanças devem impactar diretamente na formação das bancadas, na correlação de forças dentro do parlamento e na articulação para as próximas eleições. E assim a gente encerra a edição do Dizendo Tudo de hoje. Não esqueça, meio-dia tem ele, Análio Júnior, Hora News. E ele tem novidade amanhã, tem uma entrevista especial amanhã, você não pode perder. A gente volta amanhã, 18 horas, esperando você aqui. Olha, começo de noite, quarta-feira, vem noite por aí, viu? Vem noite com chuva. Ó, a Análio tá falando aqui, amanhã é Mariana, aquela das redes sociais, você não pode perder. A gente volta amanhã, 18 horas, espero você aqui. Até lá, tchau.